Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre o Manual Prático do Mestre de Obras. Por que a umidade sobe pelo piso, pelas paredes, prejudicando a pintura, danificando os revestimentos, gerando mofo? Qual o erro construtivo que gera alagamentos, erosão no solo, instabilidade nas construções, que causam rachaduras e afundamentos? Como calcular a quantidade de calhas que se utilizará numa residência? Então hoje nós vamos tratar sobre drenagens. Estamos aqui mais uma vez com a animação da Tigre para falarmos agora sobre drenagens. A parte mais conhecida sobre drenagens, que todo mundo sabe, é a que se refere das águas das chuvas. É aquela que vem pelo telhado e é recolhido pelas calhas, manda para os condutores e daí vai para o seu destino, seja lá para a rua ou para algum sumidouro. E nessa animação nós temos aqui bem ilustrado, temos aqui a água da chuva recolhida pelas calhas, descendo pelos condutores e mandando essa água embora. Aqui do outro lado temos também a água sendo enviada para a caixa de inspeção ou caixa de areia, conforme o caso. E dali então a água vai para o seu destino. E aqui no meio nós temos a caixa de areia. A água está descendo, passa aqui pela caixa de areia. A caixa de areia é um pouco diferente da caixa de inspeção, porque ela tem um reservatório embaixo para conter a sujeira, e dali ela segue. Mas nós vamos ver tudo isso em detalhes. Drenagens. Drenagem é o processo de remoção dos excessos de água, como as das chuvas, das superfícies, telhados, dos subsolos, por meio de calhas, tubos, valas, fossos, etc., instalados na superfície ou nas camadas subterrâneas. A drenagem compreende ainda o conjunto de calhas, condutores, grelhas, caixas de areia e de passagem. A drenagem deve ser pensada desde a fundação, planejando-se a altura do alicerce para dar o escoamento. Um bom projeto de drenagem faz com que as águas excessivas, bem como a umidade, escoem rapidamente. O ideal é que o destino da drenagem seja o próprio solo. Contudo, pode ocorrer que o lençol freático esteja muito alto ou que haja uma camada de argila que impede que a água se infiltre no solo, provocando o encharcamento do terreno. Então, aqui do lado nós temos um solo com argila, e essa argila então torna impermeável, impedindo que a água desça para o subsolo, para o solo, que ela se infiltre na terra. Do outro lado nós temos um lençol freático muito em cima, e daí não dá para fazer a drenagem porque o lençol freático está na flor da terra. E aí é feito outro tipo de drenagem, que é feito na horizontal, e nós vamos falar mais adiante. Quando a drenagem é mal feita, a umidade sobe pelo piso, pelas paredes, prejudicando a pintura, revestimentos, gerando mofos, além de provocar alagamentos, erosão no solo, instabilidade nas construções, que geram fissuras, rachaduras por afundamento. Em razão disto, que é feito o cálculo indicado no tópico base do prédio, aterramento, do capítulo denominado infraestrutura, deixando o caimento externo de 1%, variando a altura final total em razão do comprimento do terreno. Então essa aqui nós já vimos, Vamos dar uma olhada ali. Então estamos aqui no capítulo base do prédio, aterramento, em infraestrutura, só para o pessoal ver onde é que está, Nós havíamos feito um desenho aqui, justificando as medidas do terreno, aí a altura desde o meio fio, dando 1% de caimento, que é 1 centímetro por metro, aí num terreno de 20 metros ficou 20 centímetros, aí soma mais a altura da sarjeta, aí cada um volta ali e dá uma olhada, de ver como é que foi feito esse somatório do desnível do terreno, que vai servir justamente para o escoamento das águas. Momento das instalações. A drenagem do telhado pode ser feita a partir da confecção do telhado, se for o sistema de beirais. Caso sejam calhas em alvenaria, reveja o capítulo sobre coberturas.
Então o mais comum é que se faça aquela drenagem na beira dos telhados, utiliza-se muitas vezes PVC, aquele material de PVC. Em outros casos, quando é feito a platimbanda em cima da casa, aí às vezes opta-se por fazer então as calhas em alvenaria. Então temos aqui o sistema de beiral. O beiral evita que a água de chuva caia direto na parede. É a parte do telhado que ultrapassa a linha das paredes, evita que a pintura se estrague ao impedir a infiltração. Então temos aqui no sistema de beirais, onde são colocadas calhas na ponta, e aí tem os condutores que levam até a caixa de areia e até o seu destino. Aqui temos as calhas feitas em alvenaria no canto do platimbanda. Só para lembrar, o platimbanda é aquela mureta que fica em volta no topo do prédio, do edifício. Então aqui as telhas são telhas de fibrocimento e a água cai aqui dentro de uma canaleta que foi feito em alvenaria com argamassa. Aqui nós já temos a mesma platimbanda, né, em um outro local já mais adiantado. Calhas feitas em alvenaria no canto da platimbanda, impermeabilizada com manta asfáltica aluminizada. Então está aqui, né, no final da telha, temos uma calha que ela foi feita em alvenaria, depois foi colocada uma impermeabilização com manta asfáltica aluminizada. Nós ainda vamos tratar da parte de impermeabilização com mais detalhes. A colocação dos tubos de escoamento interno devem ser feitas antes do revestimento do emboço ou reboco, para se evitar quebradeiras em trabalhos já efetuados. Então nós temos aqui essa foto, uma velha amiga nossa, né? E aqui está então as instalações de drenagem, que é feito logo no início da obra. Se for radier, já põe por baixo, e aí conforme vai subindo as paredes já vai montando também, né? Aqui temos mais detalhes, né? No caso do radier, momento de início, se for pelo sistema radier, começa desde a fundação. Todos os ramais internos do piso devem ser feitos antes do contrapiso. É a mesma regra que nós vimos nas instalações sanitárias. A parte que fica do lado externo pode ser feita independente dos ramais citados. Se a construção for feita sobre uma laje radier, o sistema hidráulico, sanitário e drenagem começam desde a fundação como no sistema sanitário. Caimento mínimo é sempre de 1%. É o que nós temos dito, é 1 centímetro por metro linear. Sistema de águas pluviais. Cobertura plana. Pode-se fazer uma cobertura plana sem telha, só com a laje de concreto. Para tanto, utiliza-se uma camada de massa niveladora sobre a laje 1/6, promovendo-se a queda na direção escolhida para o escoamento. Então, inicialmente, é feito um tipo de um contrapiso. É uma camada niveladora com essa massa de 1/6. É só para fazer a regularização, porque tem que ter uma queda, né? Ela não é totalmente plana, tem que deixar essa queda de 1%. Posteriormente, aplique uma camada de argamassa de cimento e areia com um aditivo plastificante hidrofugante, que é para arrematar o caimento necessário de 1%, 1 centímetro por metro, e iniciar a impermeabilização do piso já nessa etapa. Então aqui, depois que nós fizermos aquela camada niveladora 1/6, aí já vai fazer uma camada mais fina, né? Com uma massa mais grossa, que já vai dando um acabamento, né? Seria o nivelamento final, e depois disso já vem a impermeabilização. É preciso ainda proteger a laje da exposição às variações de calor e tempo, que originam trincas e infiltrações de água. Assim deve-se impermeabilizar, proteger a própria impermeabilização com material isolante, que podem ser feitas com mantas de borracha sintética, mantas asfálticas ou com aplicação de líquidos que viram borracha depois que secam, preferencialmente impermeabilizante, com aplicação de base acrílica elastomérica, que permita acomodações para superfícies horizontais, na cor branca, para dissipar o calor e com resistência aos raios ultravioletas. Bom, agora aqui teve bastante informação, né? Então, depois que foi feito aquela camada niveladora, vai ser feita uma impermeabilização.
A impermeabilização em si nós vamos tratar no capítulo mais adiante, numa outra parte do curso, né? Mas essas impermeabilizações, quando vai ficar exposto ao tempo, então é feita com manta de borracha sintética, né, ou manta asfáltica, e aí por cima então ela tem aquela camada de aluminizada, né, para poder refletir os raios solares. Também existem alguns tipos de líquido que são muito comuns no mercado, que pode ser aplicado com pincel, né? Então ela vira uma borracha depois, é aplicado como se fosse uma tinta, mas depois ela se torna uma borracha e tem a elasticidade para a variação do tempo, porque nós sabemos que o prédio ele se move, quando é quente, quando está o dia quente ele se expande e à noite então ele se recolhe. E para que não haja problema, até em razão de alguma trinca, alguma rachadura que possa haver, essa substância ela tem que ser elastomérica, ela tem que se esticar e encolher conforme a variação do prédio. E ainda, se for na cor branca, né, como nós vimos aqui, a cor branca é exigido que seja na cor branca, ela acaba refletindo os raios solares e até protegendo, né, dos raios UV. Tem produtos que já tem tudo isso, que já vem na cor branca, já com resistência aos raios ultravioletas. Tem produtos bons no mercado, aí tem que procurar, conversar com o vendedor, ou ir atrás na internet, pegar as informações com outros construtores, e sempre encontra produto bom. Se não houver trânsito excessivo, mas somente de manutenção, convém utilizar a manta asfáltica aluminizada. Então essa manta asfáltica aluminizada, nós vimos na figura. Essa é a figura que nós acabamos de ver. Ela é colocada onde não tem movimentação. Porque se tiver muita movimentação, não dá para pôr, que aí vai começar a danificar a impermeabilização, né? E prejudicar a própria manta, e vai se desgastando. Onde caminha demais não dá para pôr. Aqui é só nesses trechos, né? Nós vemos aqui que foi feito tanto na calha como nos rufos, né? Aqui foi colocado tudinho, porque não existe uma movimentação aqui, uma grande intensidade, é só mesmo para manutenção. Sistema de águas pluviais, regido pela NBR 108/44. Calhas e condutores. Calha é uma canaleta que pode ser de concreto, de plástico ou metal. Já vimos um pouco no capítulo referente às coberturas. A calha no telhado recebe as águas da cobertura e as levam até os condutores, que são tubos de 100 milímetros, geralmente, né? Que levam a outros ramais e que podem conduzir a um aljibe, cisterna, para reaproveitamento ou para um sumidouro ou ainda para a rua, né? A escolha da calha dependerá da cobertura. A calha de concreto, geralmente calha de platibanda, reveja o capítulo das coberturas. É utilizado no caso de laje. E as de PVC nos beirais. E também pode ser utilizadas nas de concreto. Lembre-se de utilizar os anéis de vedação em toda a tubulação interna às paredes, lajes, sancas que estiverem acima do chão alicerce. Aqui nós já temos falado, né, em outras aulas. Bom, então nós vimos agora há pouco, né, a calha de concreto e essa outra calha de PVC, né, que é quando tem aqueles beirais. Essa figura já também é uma amiga nossa, já conhecida, né? Serviço mal feito, executado em dobro. Faltou colocar anel de vedação. Resultado: merejamento, serviço precisa ser refeito, quebradeira de cerâmica, argamassa, concreto, colocação das peças e revestimento novamente. Então, isso daqui é a drenagem do telhado. Aí está descendo pelos tubos de 100 milímetros. E não foi colocados os anéis de vedação, né? Aqui já tem um lugar para colocar os anéis de vedação, né? Tem uma parte mais saliente, né, nos encaixes, justamente para colocar esses anéis, e não foram colocados. Resultado, deu problema de merejamento, teve que fazer quebras,
Então é melhor colocar esses anéis. Ele é um pouquinho trabalhoso na hora de colocar, mas evita problema depois. Saiu do chão, então lembrando, saiu do chão, tem que usar os anéis de vedação. Calha de PVC, bastante utilizada em razão do custo. Tanto as calhas, os tubos verticais e os condutores que recebem a água da calha e levam até o chão são feitos de PVC. Eles têm 3 metros de comprimento e são fáceis de trabalhar. Exigem 0,5% de queda. Olha só, eles exigem ainda menos queda do que as outras quedas normais que nós temos usado, que é 1 centímetro por metro. E aqui é só a metade. O material de PVC tem uma grande variedade de peças para fazer cantos, descidas, emendas e para fechar as extremidades, além das peças de suporte. É um sistema fácil e econômico. Antes de comprar, entre no site dos fabricantes para conhecer mais. Então nós já recomendamos para entrar no site dos fabricantes, porque lá tem todas as peças, tem até algumas empresas que dão cursos ali e ajudam para a pessoa poder escolher o que ela vai fazer. É bastante interessante, são cursos gratuitos, se inscreve ali e segue a sequência. Quantidade de calhas e condutores. Um modo fácil e rápido para se calcular a quantidade de calhas e condutores em pequenas obras e na ausência de um engenheiro consiste em colocar um condutor para cada 94 metros quadrados de telhado atendido por uma calha. No exemplo, temos que o telhado tem 5 por 8, a área de 40 metros quadrados em cada água. Reveja as águas em coberturas. Logo, você só precisa colocar 2 condutores em cada saída. Então aqui nós temos um telhado, né, que são 2 águas. A água 1 cai para um lado, a água 2 cai para o outro. Né? E aqui nós temos então para tirar a área, que ele tem uma descida aqui, uma área de comprimento de 8 metros, né, e tem essa largura de 5 metros aqui embaixo. Então no total temos 40 metros quadrados, 8 vezes 5 é igual a 40. 40 metros quadrados é menor do que 94 metros. Nós vimos que para cada 94 metros quadrados utiliza-se um condutor. Como é menor do que 94 metros, basta apenas um condutor aqui. Então eu coloco uma calha de um lado e uma calha do outro. Aqui desse lado aqui está sem a calha, e aqui já tem a calha pronta, já colocamos uma calha aqui, né, para ficar de exemplo. Olha só, o condutor é essa parte que desce, que se chama condutor. Aqui em cima nós temos a calha, né, e aqui embaixo a caixa de areia, que nós vamos falar mais adiante. Utiliza-se um condutor de 100 mm em cada água. Na entrada do condutor que recebe as águas da calha, é recomendada a colocação da grelha hemisférica, a fim de evitar que folhas e sujeiras obstruam o canal do tubo. Então aqui temos do lado, né, essa figura que tem essa grelha hemisférica. Ela é uma grelha especial que se coloca na descida dos tubos ali, ela encaixa facilmente e ela evita a entrada de sujeira que causa entupimento e bastante aborrecimento para quem utiliza esse tipo de calha. Por vezes os condutores recebem muita pressão das águas, das chuvas, ocasionando vazamentos, merejamentos, principalmente nas tubulações embutidas. Para evitar aborrecimento, lembre-se de colocar os anéis de vedação, evitando danificá-lo ou torcê-lo durante os serviços. Então, isso aqui é aquela recomendação que nós já fazemos, né, da colocação dos anéis de vedação, que às vezes a pressão é muito intensa e o cano acaba trabalhando, e esses anéis eles seguem, acompanham o trabalho dos tubos, né? E aí também tem algumas questões de pressão negativa que ocorre dentro desses tubos, e tendo o anel de vedação faz com que eles suportem então essa pressão, dependendo da altura do tubo, né, que gera esse tipo de pressão. É uma espécie de um vácuo, né, que fica dentro do cano e aí gera uma pressão negativa. Então,
Escoamento da água pelo terreno. O escoamento da água pelo terreno é planejado de acordo com o sistema usado para trazê-lo da cobertura. Se a água vem do beiral, sem as canaletas, é preciso construir uma canaleta larga no piso que leve a água pela rua. Se for construí-la em alvenaria, preencha a canaleta com pedra britada para que as pessoas não caiam ou tropecem. Então aqui nós temos um exemplo, né, de um beiral aqui, que não tem canaleta, e a água já faz aquela ducha assim, direto no chão. Se não tiver a canaleta, não tiver nada ali, a água vai começar a fazer buraco, né? E aí fica aqueles alagamentos também. É melhor já dar um destino para essa água, fazer a canaleta, pode ser feita de concreto e pode colocar pedra depois, ou pode colocar ali em cima uma grelha, né, para as pessoas não se machucarem. Tá? Pode colocar tanto a pedra, aquelas pedras britadas maior, né, ou a canaleta em cima. Nesse caso aqui, a água já caiu direto dentro da canaleta, né? Caixa de areia. Se for usar o sistema de calha e condutor, não há necessidade de usar canaleta no piso. Nesse caso, utiliza-se a caixa de areia para receber a água do condutor. A caixa de areia pode ser de PVC, alvenaria ou concreto, assim como a caixa de inspeção, que recebe a água do condutor, retém os resíduos mais pesados em seu corpo, que é um depósito, e escoa o restante para a rede coletora. Então aqui nós temos essa caixa de areia. Ela é uma caixa um pouco diferente das outras, porque ela tem uma parte no fundo que é para receber os resíduos, é um depósito, né? Então nós vemos que o cano aqui, ele está em cima, a saída, fica sempre um nível aqui embaixo de água, e então ela é de areia, que ela recebe areia, recebe folha, recebe tudo quanto é coisa, e ela fica aqui embaixo. Aí de vez em quando tem que fazer a manutenção, tem que tirar esses resíduos que ficam aqui no depósito. Outro sistema mais simples, mas sem retenção, utilizados em trechos retilíneos inferior a 20 metros, consiste em colocar um T de 100 mm com um prolongamento ou um pedaço de cano e um plug ou cap de esgoto, uma tampa, para inspeção e manutenção. Aqui nós temos então um sistema que facilita bastante a manutenção e não exige grandes compras de materiais ou de concreto. É simplesmente um T, né, um pedaço de cano e um plug que fica ali. As redes de esgoto em algumas cidades geralmente têm utilizado isso, têm exigido que as pessoas deixem esse sistema na porta das casas para fazer a saída do esgoto, e a partir dali a prefeitura ou quem for responsável faz a ligação. Então isso aqui ele pode ser colocado dentro do imóvel também, como se fosse uma caixa de inspeção e de manutenção, né? Nessa parte pluvial aqui dá para fazer isso aí, nessa parte das águas das chuvas, né? E aqui não tem dejeto, é só água, é só líquido que passa aqui, né? Lembre-se de deixar o caimento de 1 cm por metro na direção que a água precisa correr. Pode-se ainda colocar uma canaleta na lateral do terreno para recolher a água com um caimento de 1% em direção a essa canaleta. No estacionamento pode-se colocar outra canaleta evitando que a água passe por ali. Existem no mercado grelhas de concreto, de aço ou plástico de várias larguras feitas para cobrir esse tipo de canaleta. Então essas canaletas aqui, por exemplo, tem uma garagem, né? E aí vem aquela água da chuva, aí para evitar que essa água ou entre dentro da garagem ou que passe por baixo, coloca umas canaletas com umas grelhas para impedir essa entrada, para ficar seco em uma parte que está coberta e a outra não, né? Ou mesmo para recolher as águas da chuva de uma garagem. E essas grelhas, essas canaletas, elas têm de plástico, têm de concreto, né? E elas podem ser encontradas no mercado muito facilmente. É só procurar, entrar no site dos fabricantes de PVC e vai encontrar isso daí, e são vários tipos, e aí cada um vai escolher de acordo com a sua necessidade. Grelhas e calhas de piso.
As calhas de piso têm a função de receber e dar destino às águas que escoam das superfícies como estacionamentos, jardins, garagens, piscinas. Sobre as calhas são sobrepostas as grelhas, que podem ser de concreto, PVC, metálicas. Permitem o escoamento dos líquidos da superfície para o interior da calha e, simultaneamente, o tráfego de pessoas e cargas. Então nós praticamente adiantamos um pouco ali, né? Só que aqui já coloca, né, que essas grelhas já são tão reforçadas que permite até que as pessoas trafeguem por cima delas, né? Sistema de drenagem subterrânea. A drenagem subterrânea visa o escoamento do excesso de águas do solo por meio de um sistema de valas, tubulações vazadas, colocadas na profundidade a que se deseja efetuar o processo. Na construção civil, pretende-se evitar a umidade das fundações que provocam afundamento do solo e até desabamento, tombamento de muros de arrimo, o encharcamento de campos e jardins. Utiliza-se ainda para a distribuição de afluentes de fossas sépticas, onde o lençol freático está muito próximo à superfície. Então, esse sistema de drenagem subterrânea, ele é utilizado assim para tirar um encharcamento do terreno. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, mas ele é bastante utilizado em campos de futebol e ele é utilizado também, né, como para drenar, para tirar, né? Ele é usado também como se fosse um sumidouro invertido, que nós vimos atrás, né? Atrás nós utilizamos o sistema de drenagem subterrânea ao reverso. Então nós utilizamos no lugar da fossa séptica, que às vezes estava muito próximo dos afluentes, né? muito próximo do lençol freático, aí tinha que fazer um sumidouro na horizontal. Aí utilizamos o sistema de drenagem subterrânea ao contrário. Aqui nós já vamos usar o sistema de drenagem para drenar o excesso de água que existe no solo, para tirar o encharcamento. Drenagem do terreno. Pode-se fazer drenagem do terreno junto aos jardins. Coloca-se um dreno, caso o terreno fique encharcado por causa da chuva. Trata-se de processo inverso aos sumidouros horizontais e valetas de infiltração. Reveja esse tópico. É só pegar um tubo de 100 mm perfurado e colocar a uns 30 a 40 cm de profundidade. Para não deixar o tubo entupir com terra e areia, precisa colocar bastante pedra brita em volta. Embrulhar tudo com feltro sintético, também conhecido como manta geotêxtil, para não apodrecer. As águas da chuva são absorvidas pela vala. Temos aqui um desenho, né, de como é que vai ser isso. Então as águas da chuva são absorvidas pela vala, filtrada pelas pedras e pelos tubos corrugados, vazados, escoada para a caixa de captação. Dessa segue para o aljibe, que quando saturados dá vazão ao sumidouro ou à via pública. Se preferir, utilize conexões de 100 mm no lugar das caixas de captação. Esse processo evita que a umidade do terreno chegue até as fundações e ao contrapiso. Então aqui nós temos aquele processo reverso, né, que nós vimos no sumidouro. Então temos aqui essa drenagem que, em vez de infiltrar na terra, como nós vimos visto anteriormente, ele vai tirar, tá? Ele vai tirar a água e vai mandar para essas caixas de captação. Dessas caixas de captação vai para o aljibe ou para o sumidouro ou para a rua, né? Vemos aqui pelo desenho que tem um tubo de 100 mm aqui, né? Seria um tubo de 100 mm, embora não está escrito. Em volta temos a brita, aqui toda em volta a brita. Depois temos a manta geotêxtil, tá? E em cima é a vegetação, aquela terra mesmo do local, né? Só tem que tomar cuidado para que não seja uma terra muito argilosa, que aí ela impermeabiliza e não dá para fazer então a drenagem. Tá? E aqui onde nós vimos que tem essas caixas, pode ser utilizado também conexões. Aí tem que procurar nas lojas, nos fabricantes, para ver o que tem disponível, né? Lembre-se de deixar o caimento de 0,5% a 1% para permitir o escorrimento da água. Então aqui nós vemos que são exigidos de 0,5% a 1%.
de caimento. Enquanto nas outras tubulações eram exigidas 1%, aqui ela varia o caimento de 0,5% a 1%, né? Justamente para ter a captação dessa água, né? Para trazer ela, para conduzir ela para o aljibe, para a cisterna, né? Fazer essa captação. O ideal é que você faça a fossa e sumidouro na frente do imóvel e o sistema de aljibe ou cisterna nos fundos. Então temos tido um problema que hoje as prefeituras, sabe-se lá como, porquê, né, quem está ganhando com isso, está liberando terrenos muito, muito pequenos. Né, são terrenos aí de até 10 por 20, tem terrenos menores aí, de metade disso que está sendo liberado. E não dá para fazer todo o processo de fossa séptica, sumidouro e captação de água de chuva. E nas cidades muito grandes está tendo muito problema de encharcamento, as águas chegam a cobrir os carros, né, quando acontecem as chuvas, porque essa água das chuvas ela tem que voltar para a terra. É a função da natureza que a água saia do mar, passa por um rio, atravessa aí centenas de quilômetros, para que ela entre na terra, encha o lençol freático e depois abasteça os rios. Né? Então essa água da chuva tem que voltar para a terra. Se não volta, dá problema. A natureza ela é sábia, ela já mostra aí o que está acontecendo nas grandes cidades. Então para que tenha os dois sistemas, que não é todo lugar que tem fossa séptica e sumidouro, é necessário que haja um espaço de 5 metros, tanto na frente como nos fundos. Então, os 5 metros da frente dá para fazer a fossa séptica e o sumidouro. E os 5 metros no fundo dá para fazer a captação do aljibe. Né? Como nós vimos aqui, né? Nós temos um sistema que capta a água, aqui não é só da drenagem da terra, ele capta a água das chuvas, manda para o aljibe ou cisterna, e quando ele enche, né? Então teve muita chuva que chegou a encher o aljibe, aí o que acontece? Aí manda para o sumidouro. Então na frente utiliza a fossa séptica e sumidouro, e aqui no fundo usa-se o aljibe para a captação da água, ou aljibe ou cisterna, e o que é excedente manda para o sumidouro. Então nós aproveitamos a água totalmente, e o que nós não ocupamos retorna então para o solo, e aí evita, né, que o lençol freático fique baixo, como está acontecendo nas grandes cidades, que o pessoal já não consegue nem mais fazer poço artesiano ali, porque baixou demais, e aí fica difícil até conseguir autorização para a prefeitura para fazer esses poços artesianos. Vai dificultando para todo mundo. Tem que devolver a água para a terra. A água vem da terra, vai para os rios, vai para o oceano, depois o oceano evapora, traz para o continente e aí cai em cima da terra, abastece os lençóis freáticos e começa todo o processo de novo. A água ela tem que sair de algum lugar, não tem milagre não. E o processo é esse, é o ciclo da água que tem que ser respeitado para não criar problemas. O aljibe ou cisterna e o sumidouro ficam separados entre si 1,5 m e a mesma distância das divisas do prédio. Então é aquilo que nós falamos anteriormente, né? Aqui, por exemplo, a distância entre o aljibe e o sumidouro tem que ter 1,5 m, né? E como nós vimos anteriormente com a fossa e o sumidouro, tem que ser feito do mesmo jeito. Então, só voltando àquela figura anterior, né, da fossa séptica e o sumidouro, nós vemos que ela tem que ficar separada da divisa 1,5 m, entre si 1,5 m, e do prédio também 1,5 m, e da divisa no fundo, né, se for fazer no fundo, 1,5 m. As mesmas regras de separação da fossa séptica e sumidouro funcionam para o aljibe e sumidouro também. Algumas prefeituras têm aprovado loteamentos de 10 por 20, ou testado à frente, muito estreita. Já tem terrenos aí até de 5, de 8. Quem viabiliza esse processo? Contudo, em um futuro próximo, será obrigatório esses elementos para a aprovação de projetos. Eis que os lençóis freáticos estão ficando cada vez mais fundos e as cidades alagadas em razão da impermeabilização do solo com as construções.
Ainda como consequência, os níveis dos reservatórios, represas, estão cada vez mais baixos, dada a falta de absorção das águas da chuva pelo solo, que deveria estar estocada nos lençóis freáticos, e assim mantendo-se o nível dos reservatórios, represas e poços artesianos, que terão os alvarás mais burocratizados. Para a instalação de todo o sistema, é necessário que estejam livres no mínimo 5 metros na frente para a fossa sumidouro e outros 5 metros nos fundos, que deverá ser obrigatório para a instalação do reservatório e sumidouro, sobrando nesse caso somente 10 metros para a construção, que inclusive acaba sendo problemática na própria construção do imóvel em razão da falta de espaço para a colocação dos insumos, tais como 2 tipos de pedra, 2 tipos de areia, tijolos, etc. Como consequência de suas deliberações anteriores do Estado, os materiais ficam nas calçadas, nas ruas durante as obras. Depois vêm os fiscais multar ou pedir propina para quem não consegue desafiar as leis da física e colocar 2 ou mais corpos em um mesmo espaço ao mesmo tempo. Então isso aqui acontece bastante, né? A prefeitura aprova loteamentos minúsculos, né, que não tem espaço para você trabalhar, e quando vai fazer uma construção, aí a construção é colocada, aí os materiais é todo colocado no meio da rua, né? Aí o que acontece? Aí depois chega o fiscal e está com o material no meio da rua e quer te encher o saco. Ele sabe que aquilo não tem solução, não tem como desafiar as leis da física para fazer 2 corpos caberem no mesmo espaço. Mas eles vêm te encher o saco, né? Ou como um bando de retardado, ou querendo dinheiro, né? Porque só tem 2 opções: ou o cara é retardado ou quer dinheiro para fazer um negócio desse, né? Fica aqui uma crítica, né? E é eles que aprovam. Aí você vai falar, não, mas vocês aprovaram o loteamento desse jeito, né? Aí eles vêm com aquela história, não, mas foi outro departamento que aprovou, né? Quer dizer, como se eles não fizessem parte do governo. Isso aí é o que o pessoal que trabalha com construção enfrenta todo dia, infelizmente, né? E na grande maioria das vezes esse pessoal só quer pegar mesmo propina, né? Ou às vezes também algum funcionário novo ali, sabe, que com pouco cérebro, né? Fazendo os negócios desses. Mas vamos prosseguir. Caimento do piso. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no curso, mas teve uma vez que um fiscal apareceu numa obra e cismou com o banheiro do pessoal ali. E aí quando fomos observar, nenhuma das obras ali perto tinha banheiro. Aí o fiscal começou a implicar com o banheiro e o pessoal, todo mundo ali passou então a não fazer banheiro. Então os peão ia fazer as necessidades no meio do mato, né? Ou às vezes começava a fazer tudo pela obra e ficava aquele mau cheiro de urina em tudo quanto é canto, quando não se encontrava uma surpresa de fezes ali em qualquer canto da obra, sabe? Então tem fiscal que realmente só serve para perturbar, né? Eles vêm ali de 2, 3 às vezes, mesmo assim vêm com essas insanidades, né? Ou eles querem dinheiro, querem encher o saco, quer mostrar um serviço, ou o quanto é retardado, né? A gente só pensa num negócio desse. O cara faz concurso público, né, para selecionar os melhores, né? Aí o que acontece? As pessoas mais burocráticas, as pessoas que mais emperram o Estado, acabam ocupando cargos e mandam esse mundo de retardado aí para atender a população, né? Fica a nossa crítica aí. Então, por último, agora nós temos a questão do caimento do piso. O caimento do piso, no mínimo, é de 1%, segue em direção às canaletas ou jardins de dreno que estão em volta da casa ou no estacionamento. Estes canais também recebem água que vem do dreno do gramado. E, se aprofundados, recebem os tubos que vêm das caixas de areia. Na calçada, os tubos de PVC conduzem toda a água para o meio-fio. Então aqui nós temos aqui um sistema completo de dreno de uma residência, um sistema fictício, né? No final nós temos o jardim, temos aqui uma canaleta que conduz a água até a rua, né? Aqui temos a garagem, temos a garagem aqui com caimento de 1% também, né?
são duas águas aqui nessa garagem, todas elas conduzem aqui para o meio, e na calçada temos dois tubos de 100 milímetros, um que pega a água da garagem, a outra que pega as águas da canaleta e manda para a sarjeta, manda para a guia, né? Aqui em cima no telhado nós temos a parte coletora, que manda aqui então para a caixa de areia, e a caixa de areia manda para a canaleta, que manda para o tubo na calçada e que manda para a rua. Aqui está bem ilustrado então o sistema de drenagem de uma residência, bem resumido, dá para ter uma ideia de como funciona, tanto na parte de cima do telhado como na parte de baixo dos pisos, né? E a parte de drenagem, se for necessário, né? De drenagem de jardins. Aqui só fica faltando mesmo aquela questão do aljibe, que seria colocado aqui no fundo, o aljibe e o sumidouro. E aqui na frente, onde é a garagem, é onde se coloca então a fossa séptica e o sumidouro, quando a cidade ou a localidade não possui então um sistema de coleta, né? Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.